abençoe a todos nessa manhã fria, gélida, mas nós estamos aqui aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Livro do profeta Ageu. Se você achar Mateus, você volta um livro, é Malaquias, você volta mais um Zacarias, e aí você vai encontrar o livro do profeta Ageu, um dos últimos profetas menores ali, um pouquinho depois de Sofonias, mas se você achar Mateus, você volta algumas páginas, você vai encontrar o livro do profeta Malaquias, aí você vai encontrar também o livro do profeta Zacarias, que esse é um pouco maior, e depois você volta mais um livro, o livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. O texto é conhecido, mas às vezes é um pouquinho difícil de achar os profetas menores, né? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, amado, eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua infinita graça e misericórdia. Senhor, fortalece-nos, ó Deus, pela tua palavra. Senhor, que nesta manhã eu venha diminuir, mas que o Senhor, a tua graça, a tua presença, venham crescer e resplandecer sobre este lugar. Abençoa-nos, ó Deus. Senhor, ministra, Senhor, pelo teu Espírito, a tua palavra aos nossos corações, ó Pai, e que ela possa cumprir o teu desejo e a tua vontade, que nós possamos ser restaurados e transformados por ela, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por esta palavra, em nome de Jesus, aleluia. Podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Como lidar com o desânimo? A maior dificuldade e o maior problema que vem sobre as nossas vidas, no momento de provação, no momento de aflição, não é a provação e a aflição em si, mas sim a consequência dela, o desânimo, a tristeza, a falta de vontade, o esmorecimento da fé. Esses são os maiores perigos que nós enfrentamos quando estamos no meio de uma aflição. Haja vista
que nós precisamos nos lembrar que se a nossa dificuldade, a nossa aflição é muito grande, a nossa confiança, ela está no Senhor, de que não somos nós que derrubamos o gigante, mas Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, derruba os nossos gigantes quando eles nos afligem. A amargura que pode vir sobre as nossas vidas, no momento de provação e no momento de aflição, são um grande risco para a caminhada e para a vida cristã. Postei uma frase dita por um pastor americano chamado Timothy Keller essa semana, que ele disse que o maior perigo que a igreja corre não é o ateísmo, não é a afronta do mundo, mas a apatia no coração dos crentes. Nós vivemos dias em que a apatia parece que tomou o coração dos crentes, tomou o coração de muitos cristãos, e passamos muitas vezes a ser cristãos nominais, porém o fogo, a chama, o desejo que outrora já ardeu em nossos corações, às vezes parece que se apaga um pouco. Nós relativizamos tudo, ou seja, eu sou cristão, eu continuo indo na casa do Senhor, eu continuo na presença de Deus, mas a amargura tomou meu coração, a tristeza, a angústia, a preocupação com o amanhã não me permitem buscar a Deus. Não é incomum ver crentes que quando chega o momento da aflição, nós deixamos de orar como orávamos, nós deixamos de buscar como buscávamos, e fazemos do nosso problema, da oposição às nossas vidas, das nossas fraquezas, um Deus maior do que o nosso Deus. Falamos do problema, falamos da aflição, falamos da angústia, mas nos esquecemos daquele que nos tirou do mundo, que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos esquecemos que Ele é poderoso, nos esquecemos que tudo é para a glória dEle, nos esquecemos de que se nós estamos aqui nesta manhã, é de que Ele, por sua graça, por sua glória, por sua bondade e por sua misericórdia, nos tirou da cama e nos trouxe, nos reuniu, nos congregou, para que juntos nós pudéssemos adorar ao nome dEle. Isso é tão sério, e às vezes nós não imaginamos que podemos passar por um momento como esse. Mas Israel passou, não somente nesse texto, mas em diversos outros textos, em diversos momentos da história de Israel, a relativização da presença de Deus, a apatia que toma o lugar desse povo, e eles se garantem apenas por serem povo de Deus. Olha só, Deus tira o povo do Egito, e Ele dá a lei, e você vai ver diversas vezes Deus falando, medita na lei, medita na lei. Ele fala para Josué, não afaste da tua boca o livro da lei. Por quê? Porque o processo naquela época era de transmissão oral. Então você repetia a palavra do Senhor, ensinava aos seus filhos, ensinava a congregação, repetindo as palavras, e ela também habitava no teu coração e vivificava dentro de você. Você vai ver, quando Josias ele vai reformar o templo está funcionando, sacerdotes continuam o sacrifício, só que olha só, tem sacrifício, tem cordeiro, tem sangue, tem incenso, e de repente eles estão reformando o templo, e o sacerdote acha, numa das colunas do templo, porque era costume da época, colocar os livros sagrados. Na antiguidade, isso não apenas em Israel, todos os templos da antiguidade, pegava os livros sagrados, colocava numa caixa e colocava na coluna do templo, nos alicerces do templo. E de repente o sacerdote encontra uma caixa com alguns pergaminhos, e aí ele começa a ler e fala, são os livros da lei, é a palavra do Senhor. E aí o sacerdote começa a ler e chega no rei e fala, meu Deus, nós estamos fazendo tudo errado. Ou seja, o templo estava funcionando, tinha sacrifício, tinha oração, tinha adoração, mas já haviam se esquecido do livro da lei, já haviam se esquecido da palavra de Deus, e isso gerava apatia dia após dia. Qual é o problema de Israel, muitas vezes? Não é a negação de Deus,
Você não vai ver na Bíblia Israel negando Deus, dizendo Deus não é mais o Deus de Israel. Mas você vai ver Israel adorando a Deus e adorando Baal. Por que que adorava Baal? Porque era comum, naquele tempo, não servir apenas um Deus, mas você tem o Deus oficial daquela nação e outros deuses eram servidos. Então Baal, Deus da chuva, quando vinha a seca e a aflição, o que Israel fazia? A gente tem o Senhor, mas deixa eu adorar a Baal aqui só para garantir, porque se o Senhor falhar, Baal manda chuva. E se esqueceram de que Deus estava no controle e no comando da vida deles. Esse relativismo, essa frieza, vai levar esse povo até o cativeiro. Quando eles saem do cativeiro, inicia-se o processo de restauração do templo, em primeiro lugar, mas ele não é concluído. E depois inicia-se o processo da restauração dos muros por Neemias. Você vai encontrar, tanto no livro de Esdras, quanto no livro de Neemias, uma forte oposição à construção. Eles saíram do cativeiro, saíram do local de opressão, estão voltando para a sua terra. Talvez no coração deles estivessem cheios de alegria, dizendo: estamos voltando para a terra, vamos restaurar os muros, vamos restaurar o templo e voltaremos a servir e adorar a Deus. O templo naquela época, ele era o centro de toda a adoração. O centro da adoração era o templo, e nada mais era do que um grande açougue. Não tinha pregação como nós temos hoje, mas era sacrifício dia e noite, a fim de que esses sacrifícios pudessem expiar o pecado do povo. Quando eles chegam e encontram a oposição, a primeira coisa que vem é o desânimo. Porque uma oposição, por muito tempo, se não vigiarmos, ela entra no nosso coração e se torna amargura, se torna desânimo. Quantos crentes passando por um momento de amargura? Você conversa com o crente, ele já não tem mais uma palavra de Deus, ele já não tem uma palavra de ânimo, ele já não tem uma palavra de alegria, porque está há tanto tempo na prova, está há tanto tempo desanimado, que até para buscar Deus está difícil. Até para buscar o Senhor fica complicado. A gente vem no culto, a gente canta os louvores, a gente até ora um pouquinho aqui, aquela oração rapidinho, mas não vê a hora de ir embora e voltar para o nosso problema, quando Jesus está olhando e está dizendo: eu não quero que você fique enterrado neste problema, mas é necessário voltarmos à vontade, o desejo e a palavra de Deus. E geralmente quando vem um problema, por exemplo, nós passamos por uma pandemia, parece que está voltando aí muita gente infectada, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Mas é natural, você passa por um problema, você vai focar na tua vida. A gente deixa Deus um pouquinho de lado, eu vou trabalhar. Por exemplo, a pessoa ficou endividada, primeira coisa que ela faz: eu vou me matar de trabalhar, e depois eu vejo com Deus, mas eu preciso sanar isso aqui. E isso vai esfriando a nossa vida. Eles encontraram uma oposição, eles não deixam restaurar o templo. Neemias, o processo, eles trabalhavam com uma mão na enxada e a outra na espada. Ou seja, até o trabalho era pela metade por conta da oposição. Porque você está com uma mão na espada e outra na enxada. Quem já carpinou, quem já fez algum trabalho, como é que você faz com uma mão só? E a preocupação exacerbada faz com que nós façamos as coisas muitas vezes de qualquer jeito e pela metade, em todas as áreas da nossa vida. Se você está demasiadamente preocupado, você não conversa direito dentro de casa, você não trabalha direito, você não produz direito, você não faz nada direito, porque a preocupação tomou o nosso coração. E a consequência é, a gente vai deixando aquilo que para nós não é prioridade de lado. A oposição vem e eles largam a reconstrução do templo. Só que o templo é o centro do relacionamento na antiguidade. Era ali que era manifesta a glória. Aí eles largam a construção do templo e vão começar a cuidar da própria vida. Não dá para reconstruir o templo, mas nós já estamos na terra. Deus falou que se a gente obedecesse, a gente ia ficar na terra. Desobedecemos, fomos parar no cativeiro.
Agora voltamos à terra. Se nós estamos na terra é porque está tudo bem. Então deixa o templo lá, vamos cuidando da nossa vida, nós somos o povo de Deus mesmo. Aí Deus vai chamar a atenção deles no capítulo 1. Ele vai falar assim: vocês estão trabalhando muito e colhendo pouco. Vocês estão morando em casas estucadas, mas a minha casa está abandonada. A preocupação de Deus nunca foi apenas com o templo físico, mas o abandono do templo apontava para algo muito maior, de que eles já haviam relativizado a presença de Deus por causa da oposição. Quantas vezes você e eu passamos por isso? Quantas vezes nós passamos por um momento como esse? Vem a tristeza, vem a amargura, vem a oposição, e a gente relativiza o nosso tempo com Deus. A gente não ora como deveria, não estuda a palavra como deveríamos estudar. Quando ajoelhamos para orar, mais parece uma reclamação do que uma oração. Aí Deus olha e fala assim: vocês estão colocando como num saquetel furado, planta e não colhe, vocês semeiam demais e nada colhem, porque o meu templo, a minha casa está abandonada. Só que Deus é tão bom, o mundo joga fora. Quando as coisas não estão do jeito, o que o mundo faz? Joga fora. Mas Deus está chamando a atenção do povo dele, animando o povo dele, e a primeira palavra que Deus diz é: anima-te, Zorobabel, anima-te, ó Josué, sumo sacerdote, porque eu sou contigo. E Deus é aquele que nos coloca de pé para edificar. Toda a nossa força, o nosso vigor está em Deus. Nada é por nossa conta. Quando você e eu estamos animados, tenha certeza de que é o próprio Espírito Santo de Deus impulsionando, quando não há força mais para prosseguir e para continuar. Eles focam no trabalho e eles reedificam o templo. O templo está de pé agora. Era para estarem alegres, certo? Mas o que é que vem ao coração deles? Tristeza. Porque eles olham para aquilo e não era o que esperavam. Porque o nosso mal é que nós esperamos algo, não que Deus quer, mas sim que é o desejo do nosso coração. Queremos as coisas do nosso jeito, e nós não conseguimos muitas vezes enxergar a bênção em nada que não seja do nosso jeito. A gente olha, aí a gente fala: Deus está abençoando, mas se não for do meu jeito, não está abençoando, porque eu não estou vendo. Repara uma coisa: quando Deus chama Abraão, Ele só fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fala para ele sair, e Deus não dá, fala assim: ó, a promessa era de terra, a promessa era de uma posteridade que alcançaria até nós como nos alcançou. A promessa era de que o Filho de Deus viria por meio dessa linhagem. Mas Ele não faz promessa, Ele não mostra a terra. Ele fala: sai daí, depois eu te mostro. Porque a caminhada e a vida, ela é muito mais do que o nosso desejo, a nossa vontade. Porque se deixar pela carne, a gente escolhe as planícies de Sodoma e Gomorra e se esquece de que a presença de Deus é a promessa para as nossas vidas. Que nós não podemos fazer como Ló, porque Ló não utiliza de sabedoria. Ele vê, ele deseja aquilo que os olhos estão vendo. Ele fala: a terra aqui está boa, terra verde, planícies, campos verdejantes, eu prefiro isso aqui, porque a presença e a bênção de Deus só pode estar aqui. Aí Deus olha e fala, aí Abraão olha e fala: se você vai para lá, eu vou para cá, porque é importante, é a promessa que Deus fez.
O que importa na minha e na tua vida não é o estágio atual que você se encontra, não é o estágio atual no qual eu me encontro, mas é a presença de Deus, é a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se você está num campo de pedregulho, não importa se você olha e diz, a minha terra não está dando nada, importa que Jesus está na tua vida, e no tempo certo, ela irá frutificar, no tempo certo, Deus mudará a história, e no tempo certo, Ele glorificará o nome dEle na tua vida. Repare uma coisa, aí Deus vai falar, eu sei porque o coração de vocês está triste. Quem de vocês aí, não viu esse templo na sua primeira glória? Porque aí o que acontece? O pessoal mais velho que viu o templo começou e falou, ih rapaz, o negócio não ficou bom, não ficou bonito. Aí começa a contagiar os mais novos, fala, aí gente, não está igual o outro não, a glória não vai vir, porque está de qualquer jeito. Aí começa a lembrar, fala, olha, quando Salomão inaugurou, o templo era bonito, era suntuoso. Aí ele fez um sacrifício de centenas de milhares de animais. A glória veio, que o sacerdote que estava do lado de dentro não conseguiu ficar de pé, e os de fora não conseguiram entrar, porque o peso da glória de Deus veio sobre o templo. Agora esse templo está muito feinho, está bem mais ou menos. Tanto que quando Herodes assume, que a primeira coisa que ele faz, eu vou reformar o templo, eu vou ampliar o templo. 40 anos para construir no tempo de Jesus, ele não estava pronto. Aí Deus falou, eu estou vendo o coração de vocês. Vocês estão olhando e vocês estão entristecidos, porque não está do jeito de vocês, mas o coração está voltado para mim, então está do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Porque nós queremos coisas grandiosas, bonitas, e às vezes Deus está olhando e falando assim, eu quero trabalhar na simplicidade, porque primeiro eu quero restaurar o teu coração, primeiro eu quero te mostrar a beleza das coisas simples da minha presença. Deus ainda fala assim, não é esta como nada em vossos olhos comparada àquela? O ouro, a prata, a grandiosidade de tudo aquilo. E geralmente a gente aumenta o passado, não é? Às vezes o passado não era nem tão bom. Às vezes a gente fica com saudade, ai, naquele tempo era assim, ai, naquele tempo era daquela forma, ai, aquele tempo era desse jeito. E quando você estava naquele tempo, você não via a hora de sair daquele momento, você não gostava. Fala, meu Deus, como era bom, meu Deus, como era gostoso. Aí você vai lembrar, se você for honesto, se você lembrar, você vai ver que você reclamava de noite daquele tempo. Mas porque está insatisfeito com o agora. Aí Deus está olhando e tratando de avivamento nesses dias, nos levando de volta para o centro da tua vontade. Porque o que importa é o nosso relacionamento com Ele. É tão terrível que o povo está no deserto, e aí Deus manda maná. Mas um pouco antes, o que o povo está preocupado? Nós estávamos no Egito, a gente tinha legumes, chuchu, cebola, lá é que era bom. Aí ele se esquece da escravidão, ele se esquece que ele não aguentava mais comer aquilo. Isso acontece depois, você vai ver diversas vezes na história de Israel, o povo falando assim, mas no deserto é que era bom, porque vinha o maná. Aí vinha depois as codornizes, porque a gente foca só no passado. É tempo de viver o presente, é tempo de viver uma nova história com Deus, na presença de Deus, na igreja de Deus e nos seus relacionamentos. O passado ficou para trás, é tempo de virar a página.
Que aí você lembra do passado, você coloca até o hino que você ouvia. Aí você coloca, porque você quer voltar ao tempo. Aí você canta aquele hino. Parece aquela pessoa que gostou de uma página de um livro e ela só lê aquela página, porque eu gostei da página. Aí Deus está falando, vira a página, tem mais coisa para frente na tua vida. Tem um novo tempo a ser revelado. Tem um novo relacionamento com Deus para a tua vida. É tempo de virarmos a página. Aleluia. Porque a página seguinte é melhor do que a anterior, irmãos. Nenhum escritor escreve um livro que ele coloca a melhor parte no começo. Porque senão você não lê o resto. Coloca todas as informações no começo, você não lê o resto, aí você fica naquela página preso. Então virar a página é importante, para a gente compreender a profundidade das coisas de Deus. Ele está dizendo, não se preocupe, a glória virá, porque a glória não vem por causa da beleza do templo, a glória vem porque o coração está voltado para mim. Eles imaginavam que podia atrair Deus com dinheiro, confundiam Deus com Deus pagão. O templo com ouro e com prata, nesse aqui Deus desce. Eita glória! É só começar a orar que a glória vai descer. Olha quanto ouro, olha quanta prata. Olha a beleza disso tudo. Olha que coisa grande, que coisa maravilhosa. Aí Deus está dizendo, não, gente, a minha presença, ela desce sobre corações contritos e quebrantados. E aí Deus vai dizer uma coisa simples, a gente fala muito, Deus é o Deus do ouro e da prata, Deus é o Deus do ouro e da prata, e Deus ele vai fazer. Só que em que contexto Deus está falando que ele é o Deus do ouro e da prata? O povo está desesperado porque não pode comprar Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, porque não tem no templo. E a plantação não deu nada. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, e agora o que eu faço? Aí Deus está dizendo, meu é o ouro e minha é a prata. Por que é que vocês estão preocupados com isso? Mas a minha presença está sobre a vida de vocês. Repara uma coisa, quando Davi vai construir o templo, ele vê o profeta Natã, e Davi fala, Natã, eu queria construir um templo para Deus. Conquistamos aqui Jerusalém, eu já peguei, preste atenção nisso, eu já venci as guerras e peguei todo o despojo de guerra. Eu tenho utensílios para o templo, eu tenho ouro e eu tenho prata, já está consagrado, eu tenho tudo que eu preciso para construir o templo. Eu vou mandar uma carta para Irão, rei da Fenícia, e ele vai me mandar o cedro do Líbano. Ele vai fazer os barcos, e ele vai mandar o cedro do Líbano e o cipreste, que eram as melhores madeiras. Eu estou com tudo pronto. Natã olha e fala assim, um projeto desse só pode ser de Deus. Vai na fé, Davi, glória a Deus pela tua vida. Vamos tirar Deus do tabernáculo, vamos tirar a arca e vamos colocar no templo. O profeta sai e Deus falou, Natã, você é profeta, mas quem te deu autorização para falar o que eu não falei? Vai lá e fala para Davi que ele não vai construir o templo não. Quem vai edificar, quando passarem os dias dele, quem edificará o templo, e a linhagem dele será perpétua, vai ser alguém da descendência dele. E a gente faz uma ligação logo com Salomão, né? Porque Salomão construiu o templo. Só que Deus está falando de uma coisa no momento, mas apontando para algo muito maior. Porque ele disse que o descendente de Davi que edificaria o templo seria alguém que estabeleceria o reino de Davi eternamente. Salomão não estabeleceu o reino de Davi eternamente. Quando passa para o cativeiro, você não tem um rei davídico no trono, porque quem reina em Israel é um rei pagão, e ele coloca governadores. Quem é que estabelece o reino de Davi para todo sempre? Jesus. Não significa que Salomão, que toda a linhagem de Davi partiria dali, mas aponta que viria alguém da linhagem de Davi.
o filho de Davi, e ele estabeleceria este templo, e ele seria eterno. Olha o que Jesus fala logo no começo do Evangelho segundo escreveu João. Quando ele purifica o templo, os fariseus olham e falam assim: que sinal tu nos dá para fazer o que você está fazendo? Porque ele arranca os vendilhões do templo, que estavam no pátio dos gentios, ou seja, os gentios que se convertiam não conseguiam adorar a Deus, porque eles chegavam no pátio, era a feira, e eles só podiam adorar no pátio dos gentios. Ele expulsa os vendilhões dali. Aí os fariseus, os judeus que estão na época, falam assim: que sinal tu nos dá para fazer isso? Ele fala: derruba esse templo, e em 3 dias eu edifico outro no lugar. Quando Jesus chama Filipe fala assim: Jesus, eu tenho um amigo que ele é crente, ele é judeu e ele é perfeito, eu posso chamar ele para o ministério? Jesus chama. Ele chega para Natanael e fala: eis aí um judeu em que não há dor. Olha como Jesus é doce, né, irmão? Como Jesus é amoroso. Só que Natanael tinha falado: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí você vê a diferença do crente para Jesus. A gente está esperando sempre o quê? Uma coisa grande, né? Sensacional. Precisa tirar o fôlego. Bom, quer perder o fôlego? É uma bolada no estômago. Você perde rapidinho o fôlego. A gente precisa, não. O que eles estão esperando? Não, vai vir com caravana e vai vir um monte de gente. Porque ele não quer alguma coisa de Nazaré. Aí Jesus olha para Natanael e fala assim: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Porque Jesus conhecia Natanael antes mesmo de vê-lo. Aí Natanael fala assim: Rabi, vejo que é profeta. Porque crente também se emociona fácil, né, irmão? Qualquer coisa a gente já fica emocionado, a gente já chora. Aí Jesus fala assim: você está dizendo que eu sou profeta só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Se você vier após mim, eu vou ligar uma escada no céu, e sobre o Filho do Homem. Quando fala Filho do Homem, é um título messiânico que está no livro do profeta Daniel. E essa ideia de escada faz uma alusão a quando Jacó está fugindo de Esaú, e ele para dormir, ele sonha, e ele vê uma escada ligada no céu e na terra, anjos subindo e descendo, e ele fala: este lugar não é outro lugar senão Betel, casa de Deus. Jesus está dizendo: se você vier após mim, você vai ver o que é o templo verdadeiro. Para onde isso apontava? O templo apontava para mim, tudo apontava para mim. Então aponta para algo muito maior. E glória a Deus que aponta para algo muito maior. Senão você precisava vir para Jerusalém adorar todo ano. Agora olha só que interessante. Já caminhando aqui para o final. Quando Deus olha isso e fala assim: eu farei tremer outra vez todas as nações, e virá. Aqui nós temos, a minha tradução é Almeida Revista Corrigida, e nessa tradução tem um problema de tradução nessa questão aqui. Já explico por quê. Oi? Verso 7. Eu vou explicar para vocês o problema de tradução. Das traduções em português, essa é uma das que deixou mais a desejar. Já explico por quê. Porque por uma influência de uma tradução latina chamada Vulgata, não quero entrar nisso aqui agora porque não é aula de teologia, é pregação. O desejado de todas as nações, ali é um problema de tradução da Vulgata latina, e fez uma alusão ao Messias. Mas ali, a melhor tradução, que está na NVI, por exemplo, se não me falha a memória, é o tesouro das nações. Porque o que ele está procurando? O que eles estão falando que não tem? Ouro e prata. Então, o tesouro das nações, mostrando que Deus tem poder sobre todas as coisas. Quem foi que deu todo o ouro que Davi tinha? Foi Deus. Quem foi que deu batalha para ele pegar, deu vitória nas batalhas para ele pegar o despojo? Foi Deus. Então Deus está dizendo para ele assim: eu ainda estou no controle, meu é o ouro e minha é a prata. E quando eu quiser, eu trago o tesouro das nações. Quando eu quiser, eu trago tudo, porque eu tenho poder sobre todas as coisas.
Eu tenho poder sobre tudo. E essa casa se encherá de glória. Ou seja, a presença de Deus que eles achavam que não vinha mais. A presença de Deus que eles achavam que não viria mais sobre a vida dele. Vem porque Deus faz uma promessa. E ele diz: a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Deus escreve histórias para as nossas vidas perfeitas, sabendo que a presença dele, quando nos quebrantamos, quando buscamos, quando adoramos, ela vem sobre a nossa vida, porque ele permanece fiel. O que ficou no passado, ficou no passado. Repara uma coisa: Salomão edifica o templo terreno, e o templo terreno aponta para um templo espiritual. E esse templo é Jesus. Se você abrir o YouTube, às vezes os crentes ficam tudo desesperados, né? Porque sempre alguém coloca assim: vai construir um novo templo. É o terceiro templo que a Bíblia diz. Gente, o terceiro templo já veio, é Jesus. O templo que Ezequiel fala é Jesus. Jesus deixa muito claro que ele é o templo, porque ele é o centro de todo o relacionamento com Deus. Aí os crentes ficam desesperados. Jesus está voltando, e é um medo, porque parece que vai acabar tudo. Gente, Jesus voltar é a manifestação da glória de Deus, é a nossa alegria, é o nosso desejo, é aquilo que a igreja precisa. Aí fala: vão derrubar aquela mesquita, irmão, aquela mesquita que está em Jerusalém. Por que não vai ter um templo físico? Tem uma mesquita lá no meio. Por que será que Deus permitiu que fosse construída uma mesquita no lugar do templo? Porque Jesus já substituiu o templo. Aí a gente tem aqui em São Paulo, e não tem nenhuma crítica mais ácida assim, é só uma observação, tem o templo de Salomão. Só tem um problema, gente: aquele templo todinho, ele é o templo de Herodes, não é o templo de Salomão. Tem nada a ver com o templo de Salomão. A arquitetura não tem nada a ver, mas é outra coisa. Mas Jesus substitui o templo, porque ele é o centro do nosso relacionamento com Deus. Filipe não entende isso. Quando ele chega e fala: Senhor, mostra pra gente o Pai, só um pouquinho, porque a gente quer ver o tempo todo, não é? Senhor, eu não estou crendo, mas se eu ver, eu vou crer. Se eu crer, se eu ver, eu sei que vai ser diferente. Aí Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, você está comigo há 3 anos, Filipe. Você ainda não entendeu que o Pai e eu somos um? Oh, irmão, há quanto tempo nós andamos na presença de Deus? Há quanto tempo nós entregamos a nossa vida a Jesus? E Ele está dizendo: ei, filho meu, filha minha, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci das promessas. Eu não me esqueci do que eu falei. Mas eu tenho um tempo novo para a tua vida, porque eu permaneço sobre a tua casa, eu permaneço sobre a tua vida. A glória não é da segunda casa, é desta última casa, será maior que a da primeira. Por quê? Porque depois dela o Messias vem e todo esse sistema sacrificial fica para trás, fica obsoleto, fica antigo. Depois dela, tudo fica menor. E Deus olhando para eles, dizendo: vocês precisam se animar. Você precisa novamente ter aquele fogo, aquele ardor no coração, aquele desejo de buscar. Porque não é o passado que importa, mas é a presença de Deus. Às vezes a gente olha e fala: do jeito que está a minha vida, eu acho que Jesus nem vai me usar mais. Do jeito que está a minha vida, eu estou cansado, já passou, foi um tempo da minha vida, é difícil me relacionar com Deus agora. Aí Deus está falando: da onde você tirou que eu te abandonei? De onde você tirou que eu não vou me manifestar na tua vida? Eu continuo sendo o teu Deus. O desespero deles é que eles queriam impressionar a Deus. E às vezes a gente acha isso, né? Eu vou impressionar Deus. Eu vou fazer um negócio que Deus vai falar: rapaz, por essa eu não esperava.
Você viu essa, Miguel? Essa aí me surpreendeu. Filho, você viu? Rapaz, esse crente aí, ó. Ainda bem que você foi primeiro, porque se você tivesse demorado 2000 anos, eu usava esse crente no teu lugar. Porque ele me surpreendeu. Não, irmãos. Nós não podemos impressionar a Deus. Mas Ele é aquele que olha para o nosso desânimo e olha e diz assim: anima-te, esforça-te, porque eu sou contigo. E eu vou mostrar que eu estou na tua vida do jeito que ela está. Nesse momento que você se encontra, é nessa hora que você acha que não tem mais jeito, é aí que Deus entra em ação, é aí que Deus entra com providência, dizendo: meu é o ouro, minha é a prata, eu tenho poder sobre todas as coisas, e a minha glória descerá sobre a tua vida, porque eu sou o Senhor. A glória dessa última casa será maior que a da primeira. É tempo de vivermos um tempo novo. Ficou redundante, mas é isso mesmo. É momento de virarmos a página, deixar o desânimo para trás. A angústia e deixar o desânimo de uma vez não é fácil, porque a gente se adapta. Deu problema, o problema demorou para resolver, você se adapta. Por exemplo, você tem uma dor na perna, você começa a mancar, o que a gente faz? Primeira coisa, ao invés de procurar uma fisioterapia, a gente procura uma muleta. É a primeira coisa que a gente faz. A gente se adapta, faz uma gambiarra, né? Aí Deus está olhando e dizendo: chega de gambiarra na tua vida, chega de se adaptar. Deus tem um tempo novo para mim e para a tua vida. Deus tem um momento da glória dele ser manifesta. Deus tem um momento da presença dele ser manifesta. Do jeito que você é, do jeito que você está, ele inicia o processo de restauração neste momento, porque ele é eterno e ele é exaltado. O tesouro das nações não pode impressionar a Deus, porque o tesouro de todas as nações pertence a ele. Tudo debaixo do céu pertence a ele. Pastor, não está do jeito que eu quero. Eu fiz, mas não ficou legal. Eu fiz, mas não ficou bom. O que importa é como você está diante de Deus. Como você está. O que importa é como você busca Ele. E não coloque empecilhos na busca desse Deus. Dizendo: Senhor, eu sou teu servo, e eu quero te buscar, eu quero e preciso te sentir de forma sobrenatural, eu quero e preciso de um novo tempo, uma nova história sobre a minha vida, uma nova história sobre a minha família, eu preciso da tua manifestação. Aí deixa eu falar: mas pastor, será que Deus se manifesta ainda? Sim, Ele se manifesta. Será que Deus ainda abençoa? Sim, Ele abençoa. Será que Deus ainda tem poder para fazer? Sim, Ele tem poder para fazer na tua vida. Para de olhar para a cebola do Egito. Para de suspirar por um tempo que você nem gostava quando estava lá. É tempo de nós vivermos algo novo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória dessa última casa será maior que a da primeira. Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio. Ele é o centro do nosso relacionamento. Ele é o centro da adoração. Aleluia. O grupo de louvor se prepare para nós adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Se você está desanimado, se você está desanimada, Deus vai nos chamar, Deus nos chama para um momento de ânimo na presença dEle, para nós desejarmos o presente, o momento, observando o futuro de quando Ele virá. Senhor meu Deus, amado, eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, meu Senhor.
pela tua bondade, pela tua graça, pela tua virtude, pelo teu amor, ó Pai. Senhor, não deixa, meu Pai, que a tristeza, a angústia, a amargura da prova, Senhor, venham contaminar o nosso coração, mas nos leva de volta ao relacionamento contigo, nos leva de volta, Senhor, ao centro da tua vontade, nos leva de volta, meu Pai, ao centro do teu querer, nos leva de volta, ó Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua virtude. Enche-nos, ó Deus. Oh, de que amanto que me debi a sorebadaragaia sole mandaradaiste. Anima, Senhor, a tua igreja. Anima, Senhor, o teu povo. Senhor, que nós possamos valorizar a tua presença mais do que o local, ó Deus. Que nós possamos valorizar, Senhor, a tua presença mais do que o estágio atual das nossas vidas. Ó Senhor, ó meu Pai, derrama da tua graça sobre nós, ó Deus.